Muito bem. Uma curiosidade. Há poucos dias nós falávamos, a respeito da figueira, que Jesus procurou o figo e não encontrou. A figueira estava verdejante, bonita, com folhas viçosas, parecia estar cheia de frutos. No entanto, era só aparência, Naquela figueira não havia nada. Hoje nós ouvimos o Evangelho onde Jesus vê Natanael debaixo da figueira. E aí muitos de nós podem ficar assim: mas como que alguém pode estar debaixo da figueira? Como que a figueira ela é tão citada tantas vezes assim na Sagrada Escritura? Se para nós aqui a figueira é uma árvorezinha frutífera das menorzinhas que a gente tem no jardim de casa, é uma coisinha de nada, um raminho que a gente planta lá. Para fazer um doce de figo é um trabalho danado para achar figo suficiente. Só que lá em Israel, as pessoas às vezes pensam que é tudo deserto. E não é bem por aí. Se fosse o povo tinha morrido de fome, A terra é muito fértil. A terra é muito fértil, se produz bem o alimento. E diga-se de passagem, um alimento muito saboroso. As frutas que são produzidas ali têm um sabor específico daquela região. A tâmara, o figo, o damasco, tudo que é produzido ali tem um sabor muito específico, muito especial. O nosso figo, aquilo que a gente come aqui de damasco, que a gente experimenta aqui, não chega nem perto do doce da fruta que é produzida ali. Não sei se por causa do terreno, ou se porque a terra realmente é uma terra santa, Porque até mesmo o alimento ali onde Jesus passou, ele tem um sabor especial. É uma coisa muito, muito bela de se ver. E a figueira não é diferente. Não é esse raminho que a gente tem em casa. Ela dá folhas largas. Ela dá folhas suficientes para criar sombra. Sombra à altura de cobrir uma pessoa para que ela possa se esconder de um sol escaldante de 50 graus, por exemplo. Credo, padre, 50 graus? Isso mesmo, 50, 51 graus, até isso chega a fazer lá, mais ou menos no horário de meio-dia. Esse é o calor enfrentado ali, às vezes até mais um pouco, É quente, não é? É quente? O inferno é pior. Então, às vezes a gente reclama do calorzinho aqui de Jaraguá. Mas tá fazendo calor. O padre tinha que pôr mais ventilador na igreja. Que é uma penitênciazinha, um calorzinho desse, perto de passar, de quem já tá lá, Passando a eternidade, ardendo com o capirote no fogo do inferno. Então melhor a gente fazer tudo para não ir para lá, Esse calorzinho que a gente sente aí é só para a gente poder despertar e acordar que nós precisamos trabalhar a nossa vida e as nossas famílias para o céu. Educar as nossas famílias para o céu. Os nossos filhos, os nossos jovens devem ser educados e preparados para o céu. Certa vez eu era ainda diácono, isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás, em um curso de pais e padrinhos, me indicaram um casal que, segundo a equipe ali, já tinha 28 anos que davam palestra no curso de pais e padrinhos. Já haviam sido coordenadores e tudo mais. Então deve ser o melhor casal, os melhores palestrantes da paróquia. Chama esse casal. E eu fiz questão, eu, diácono, saindo do seminário ali, sentei para ouvir a palestra daquele casal. E aí aquela senhora começou: porque vocês têm que entender que nós não educamos os nossos filhos para nós educamos e criamos nossos filhos para o mundo. Eu
fiquei, Jesus amado, 28 anos essa mulher pregando essa bobagem, 28 anos ela não aprendeu. Esperei ela terminar com toda a caridade, depois eu corrigi, falei, olha, foi muito bom a sua palestra, agradeço a contribuição, mas só corrija um detalhe, os nossos filhos não são para o mundo. Nós não criamos os nossos filhos para o mundo. Nós não educamos os nossos filhos para o mundo. Para o mundo não se precisa de educar. O mundo já se encarrega de estragar, de deturpar tudo aquilo de bom que a gente passa. Nós educamos os nossos filhos, nós criamos os nossos filhos para Deus. Por isso, a primeira igreja que existe é a igreja doméstica, é a nossa casa, é a família. Os pais são verdadeiros sacerdotes dentro da sua casa, e pelo exemplo de vida, educam os seus filhos, evangelizam os seus filhos pelo exemplo que dá. Não adianta nada dizer, você não pode isso, você não pode aquilo, se o próprio pai e a própria mãe estão fazendo coisa pior. Ah, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso que vai prevalecer? Padre, mas isso é muito duro, é muito difícil. É isso mesmo, é duro, é difícil. O caminho do céu é estreito, larga e espaçosa é a porta que leva à perdição. É preciso haver firmeza nos nossos princípios. Às vezes, porque nós somos relaxados conosco mesmo, nós vamos relaxando também na forma de preparar os nossos filhos para Deus. E aqui eu não estou falando de você ser autoritário com seus filhos, não. Não estou falando de autoridade, não, porque a maior autoridade tem aquele que pratica caridade. Por que falaram a respeito de Jesus? Olha como esse homem prega, ele prega diferente, ele prega com autoridade. Por quê? Qual era a autoridade que Jesus tinha? A autoridade do testemunho de vida, não do autoritarismo. Jesus não precisava colocar carro de som e sair gritando nas praças, não. A autoridade de Jesus vinha do seu testemunho de vida. Assim deve ser também a educação que vem de nossas famílias, educando os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, os nossos afilhados, para Deus, não para o mundo. Para o mundo não precisa educar, basta fazer como os animais, só reproduzir e larga aí. Porque muitos pais, na realidade, nem merecem ser chamados de pai nem mãe. São verdadeiros reprodutores, mas não faz o papel de pai e mãe. Claro que isso não existe aqui entre nós, né? Aqui no nosso meio não existe isso. Isso lá no mundo, lá fora. Aqui no nosso meio não tem gente assim. Mas pai e mãe de verdade, eles são os primeiros sacerdotes da vida dos filhos. São aqueles que ensinam o filho a fazer o sinal da cruz, a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor. Se aprende em casa, não é na catequese. Você está esperando para ele aprender na catequese? Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa. Vai ensinar enquanto é tempo, enquanto está na sua casa, para ele não passar vergonha lá. Quando chegar na catequese, todos os coleguinhas já sabem e ele ainda precisa aprender. Nós precisamos ser os primeiros a dar Jesus para os nossos filhos. Ou então estamos nos tornando tudo um bando de protestante. Só vamos batizar os filhos depois que eles tiverem de 12 anos acima, porque eles não sabem ainda o que querem para a vida. Então você também não precisa da comida. Ele não tem consciência de que ele precisa comer. Está doendo a barriguinha, mas ele não sabe por quê, ele não tem consciência. A gente dá aquilo que eles precisam. Não é porque eles têm ou não têm consciência de que precisam. Ah, se não tem consciência, então está tudo bem?
Então, maridos, tomem cuidado, porque quando vocês estiverem dormindo, vocês estão inconscientes. E se vocês passarem raiva nas suas esposas, os inconscientes, então, quem tem mulher brava aí, pode pôr a barba de molho. E vice-versa. Ah, mas estava inconsciente, estava dormindo, não sabia o que estava acontecendo. Veja que não tem lógica essa explicação. Não tem lógica. Nós precisamos dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam, não aquilo que eles pedem. E o que eles mais precisam hoje é do nosso amor, da nossa verdadeira caridade, do nosso exemplo de cristão. Quantos filhos se perdem por aí, porque dentro de casa não recebe amor, não recebe carinho, e não tem exemplo de pai e mãe, que sejam verdadeiros cristãos dentro de casa. Quantos e quantos jovens hoje, que a gente fala em casamento para eles, eles ficam horrorizados. Eu casar? Olha esses jovens do SEGB aí, quase tudo encaiado. Tem alguém encaiado aí, gente? Tem não, né? Mentira, né? Tá todo mundo se ajeitando. Vamos rezar para São José, né? Vamos rezar que São José dá um jeito, né? Mas tem jovem que tem medo de matrimônio. Padre, eu tenho medo de me casar e ter um casamento igual ao do meu pai e da minha mãe. A minha mãe espera meu pai na porta da rua para poder começar a brigar lá do portão para dentro. O dia que ela não está lá esperando na porta para poder brigar, ele até estranha. E já entra meio assim, né, na ponta dos pés, porque já está esperando uma paulada de trás da porta. Mas que vai ter briga, vai. E é verdade. Nós estamos colocando nos nossos filhos, nos nossos jovens, verdadeiro pavor do matrimônio. Verdadeiro pavor de ser família. E a culpa é nossa. A culpa é nossa quando nós educamos os nossos filhos pela internet, educamos os nossos filhos pela televisão, pela Rede Lobo de televisão, que fica mostrando aquelas novelas onde tudo pode, onde um larga de outro e pega outro e vai e casa com outro e larga o outro e casa com outro. O que é isso? Que fusaca é essa? O que Deus uniu, o homem não separe, não é assim? No dia do seu casamento, não foi isso que você ouviu? Não é porque fulano de tal falou lá na televisão que o importante é ser feliz. Quem disse que isso é ser feliz? Quem disse que o prazer da carne traz felicidade para alguém? Quem disse isso? Tolo daquele que procura a felicidade nos prazeres da carne, vai perecer nas dores da carne e arder no fogo do inferno se não mudar. Padre, o senhor está sendo muito duro, mas eu preciso dizer para vocês, gente, o inferno existe. O inferno existe e já tem muita gente lá. Porém, nós não fomos criados para o inferno. Nós fomos criados para o céu. E se tem alguma coisa errada no nosso meio, devemos corrigir o quanto antes. Somos cidadãos do céu, dizia São Paulo. Você foi criado para o céu. Eduque o seu filho, eduque o seu jovem para o céu, para Deus. Foi para a felicidade, para a vida eterna, para o céu que Deus nos criou. Porém, o inferno existe. E aqueles que não buscarem o quanto antes o caminho do céu, pode ter certeza, não vai ficar vagando por aí não. Você escolhe, ou eu sou morno, ou eu sou quente, ou eu sou frio. Se eu sou morno, o Senhor vai me vomitar. Eu não sirvo.
Gente morna não serve para o reino de Deus. Vocês já repararam que existem pessoas tão boazinhas, mas que vocês nunca viram fazer nada na igreja? E que aqueles que fazem as coisas, na maioria das vezes, têm um monte de defeito? Ah, mas fulano lá, o coordenador dos coroinha. Ah, não, Deus me livre. Que é isso? O Anderson e o Docinho lá, meu Deus do céu, que os dois enjoados demais na conta. Aproveitar que hoje a missa é especial para eles, né? Vai descascar com eles, né? Tenha a santa paciência, esse caboclo só entra no grupo para poder danar com os outros, ué. Que é isso? Não tem cabimento? Mas vocês têm que entender uma coisa. Os perfeitinhos, aqueles que não têm defeito, também não estão a serviço. Os santinhos, aqueles milindres que você não pode nem tocar, de tão santinhos que são, não põe a mão numa vassoura para tirar uma folha que está na porta da igreja. São os pobres pecadores, aqueles que todo mundo julga, que todo mundo joga pedra, que está lá sempre pronto à disposição. Escuta desaforo, escuta humilhação, mas quando precisa, fulano, vai ali me ajudar a arrumar isso e isso, porque vai ter a tal festa e a gente precisa organizar para poder fazer uma celebração digna. Você pode? Posso. Está pronto. Ah, eu não vou com a cara do fulano. Não deveria existir isso no nosso meio. Mas existe. Mas se esse fulano chegar e falar assim, me ajuda na festa, me dá um frango para eu poder fazer uma galinhada lá no dia, lá na novena, dou. Aqui é o hospital da alma. Nenhum de nós aqui é santo, não. Nós estamos no trabalho para nos santificar. Estamos a caminho da santidade, mas nós ainda não somos. E quando você achar que já está santo, que já está pronto, meu filho e minha filha, põe o joelho no chão e reza bastante, porque o diabo está te enganando. Quando você achar que você é melhor que o outro, que você faz tudo mais perfeito que o outro, começa a rezar, porque o diabo está te usando. O que Jesus nos ensina? O que nós aprendemos na Sagrada Escritura? Devemos fazer tudo, e quando terminarmos, dizermos ainda, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos ter feito. É nosso dever caminharmos para o céu. É nosso direito e nosso dever, como filhos de Deus, sermos exemplos vivos, evangelho vivo na vida do nosso irmão. E principalmente, nessa Semana da Família, chamo a atenção mais uma vez, como famílias de Cristo que somos, os pais precisam ser o evangelho vivo dentro de suas casas. E a primeira missão dos pais é levar Jesus Cristo ao coração dos filhos pelo amor e pela caridade, não pelo autoritarismo. Não pelo autoritarismo, mas sim pelo amor, pela caridade. Cuidado com o mau exemplo. Cuidado com aquilo que você pratica aos olhos do seu filho, achando que dentro de casa tudo pode. Dentro de casa, junto com seus filhos, é o pior lugar para você proceder de maneira errada, de maneira errônea, achando que ali você está na intimidade da sua casa e lá tudo pode. Pelo contrário, a sua casa deve ser um verdadeiro santuário, onde você deve buscar viver a santidade, porque lá é onde você mais precisa ser exemplo de Deus. Lá onde você mais precisa mostrar Deus para a sua família. Ser o verdadeiro evangelho dentro da sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.